Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a Rainha Esther, um esboço que foi sugerido por uma inscrita no nosso canal do YouTube. E nós vamos falar sobre a história da Rainha Esther, alguns aspectos sobre esse esboço. Então vamos lá. O texto base que iremos meditar se encontra em Esther, no capítulo 2, no versículo 9, que diz assim: E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele. Então, primeiramente, vamos situar o contexto que Esther ela foi uma mulher de Deus, uma serva de Deus, uma mulher de oração, em que ela alcançou uma posição de rainha. Deus tinha colocado Esther lá e ela fez a diferença onde ela estava. E a Bíblia vai dizer que Esther, ela era muito formosa à vista, só que também ela alcançava graça perante todos quanto haviam. E quando eu meditava nesta palavra, o Senhor me disse que é importante nós fazermos a diferença por onde nós passarmos. Nós temos um posicionamento de homens e mulheres de Deus por onde nós passarmos. O crente, o servo de Deus, ele é diferente por onde ele passa. E Esther, ela tinha essa graça, ela tinha esse posicionamento diferente e ela se destacava entre todas as outras moças, não somente por sua beleza, mas porque ela tinha a presença de Deus em sua vida. Quando meditamos na história de Esther, podemos dizer que ela é lembrada por ser um instrumento de Deus, uma mulher que orou, que buscou a Deus nas situações mais difíceis. E algo muito importante na história de Esther é que ela não confiava somente em sua beleza, mas ela confiava em Deus, ela se portava como uma serva de Deus. E é isso que faz a diferença em nossas vidas. Nós temos que ser servos de Deus com posicionamento em que as pessoas possam ver, porque em Malaquias vai dizer que outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós que somos cristãos, nós somos diferenciados, nós precisamos ter um comportamento que diz respeito à nossa fé. E esta mulher, essa rainha Esther, ela ficou marcada como uma mulher de oração, uma mulher que fez diferença na sua história, porque ela buscou a Deus. Então vamos para a primeira lição desse texto. A história de Esther traz de ensinamento para nós que é necessário nós nos posicionar. Vamos ler agora em Esther, no capítulo 2, versículo 15, que diz assim: Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava a Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Então, as mulheres que estavam ali no palácio, elas eram submetidas a uns tratamentos de belezas, e era oferecido para elas joias e muitos bens, e elas poderiam escolher. E quando chega na vez de Esther, ela não pede coisa além daquilo que o eunuco do rei recomendava para ela. Aqui nós vemos um posicionamento de uma mulher humilde. A confiança dela não estava apoiada na sua beleza física, mas estava apoiada na confiança e na fé em Deus, no Deus que ela servia. Então, a primeira lição que nós tiramos da história de Esther é que é necessário se posicionar como servo de Deus. O servo de Deus, ele é humilde. O servo de Deus, ele não quer se sobressair com orgulho. Então, ela tinha um posicionamento. Através dessas palavras da Bíblia, nós vemos que ela tinha um posicionamento de serva de Deus. E Deus se agradava do modo como Esther vivia. Assim como também nos faz lembrar de José quando ele estava no Egito, especificamente na casa de Potifar. A Bíblia vai dizer em Gênesis, no capítulo 39, no versículo 4, que José achou graça aos seus olhos e serviu-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aqui na história de José nós podemos ver mais uma vez que quando o servo de Deus
se posiciona como tal, ele acha graça aos olhos de todas as pessoas, porque o servo de Deus tem o brilho do Espírito Santo e o seu comportamento tem que refletir a sua fé. Então, assim como Esther, José achava graça aos olhos de Potifar, depois ele achou graça na prisão onde ele estava, depois ele foi honrado. Todos os servos de Deus que se posicionam, que guardam a sua fé. É importante dizer que ela estava cercada de pessoas que não professavam a sua fé. José também, quando ele estava no Egito, ele estava rodeado de pessoas que adoravam a outros deuses, mas os dois, tanto José como Esther, eles guardaram a sua fé. Então, onde nós estivermos, nós temos que guardar a nossa fé, nós temos que conservar a nossa integridade diante de Deus. A Bíblia vai dizer, nessa segunda lição, que é necessário buscar a Deus. É necessário nós termos um posicionamento de oração em todas as situações, porque Deus é o que nos livra do perigo, Deus é que nos livra das armadilhas do inimigo. Quando ela percebe a armadilha que estava armada contra os judeus, ela toma o posicionamento de buscar a Deus, não somente com a oração, mas também com o jejum. No capítulo 4, no versículo 16, vai dizer: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Quando Esther fica sabendo daquele decreto para destruir os judeus, ela diz para Mardoqueu, para seu tio: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. É interessante ver que não somente ela jejua, mas ela pede para que também o seu povo jejue em favor desta causa. Ela também influencia o seu povo a buscar a Deus por esta causa. E aqui nós vemos que através da oração, através do jejum e da busca a Deus, é que nós conseguimos alcançar aquilo que é impossível. Nós conseguimos mudar decretos, não pela nossa força, mas pela busca em Deus que nos dá a resposta. Quando Esther ora, quando ela busca Deus, vem o livramento de Deus sobre o povo judeu. Outra coisa que a oração traz, a busca a Deus traz livramento. Quando eles estavam para serem destruídos, como eu disse, eles entraram em jejum e oração para que a sentença fosse mudada. Porque o inimigo, o mau Amã, ele tinha a intenção de matar e destruir a todos os judeus. E quando Esther e o seu povo oram diante de Deus, e depois ela vai até a presença do rei, Deus muda esse decreto. Deus permite que os judeus consigam se defender. A proposta era de matar e dispersar totalmente o povo judeu. Era matar todos sem direito de defesa. Mas quando Esther e aquele povo se reúnem em oração, em jejum, eles conseguiram o direito de defender-se. E ali o próprio Deus pelejam com eles e eles conseguem obter o livramento das mãos do Senhor. Então nós vemos que a oração é poderosa para mudar decretos, para mudar causas na justiça, para mudar enfermidades que o médico já disse que não tem jeito. Quando nós entramos em oração, o nosso Deus ele tem o poder de intervir sobre qualquer situação, seja ela impossível ou não. E a terceira lição que a história de Esther traz para nós é que é necessário confiar em Deus. Ela confiou que Deus poderia intervir naquela situação. A partir do momento que ela ora, que ela jejua, que ela busca Deus, ela confiou em Deus e ela foi até o rei. Porque a Bíblia vai dizer que no costume daquele reinado, quem entrasse diante do rei sem ser chamado, e o rei não estendesse o seu cetro, poderia ser morto. Então, se Esther não tivesse orado, talvez ela poderia ter sido morta.
mas ela confia em Deus. Ela ora, ela orou, entregou a sua confiança e ela foi diante do rei. E o rei estende o cetro para ela e ela não é morta. Então nós vemos que a oração de Esther, junto com o povo judeu, fez com que toda a situação fosse mudada, toda a situação se voltasse a favor dos judeus. Porque é assim nas nossas vidas. O inimigo muitas vezes quer nos matar, nos destruir, mas quando nós entramos em oração, quando nós buscamos a Deus, o Senhor muda decretos em nosso favor. Em Salmos 20, no versículo 7, vai dizer que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. A nossa confiança sempre tem que estar no Senhor. Esther era formosa, era rainha, mas ela, acima de tudo, ela confiava em Deus. Mesmo sendo rainha, ela não se esqueceu de onde veio. Mesmo sendo rainha, ela não se esqueceu que acima dela tinha um Deus Todo-Poderoso e ela não deixou de servir a esse Deus. Então é necessário nós confiarmos em Deus. E o que a história de Esther vem trazer para nós? Que sem posicionamento, nós não veremos o agir de Deus em nossas vidas. Sem o posicionamento de busca a Deus, sem o posicionamento de mantermos a nossa integridade, a nossa fidelidade diante de Deus, nós não veremos o agir de Deus. A história de Esther vai nos mostrar que uma mulher, um homem, quando ele se dispõe verdadeiramente a servir a Deus por toda a sua vida, Deus sempre age em favor deste homem e desta mulher. Então nós temos que guardar a nossa integridade, a nossa fidelidade diante de Deus e principalmente a busca. Nós temos que sempre buscar ao Senhor. É dele que vem a nossa vitória, é dele que vem o nosso livramento e dele que vem a resposta para tudo que nós precisamos. Então é necessário nós buscarmos sempre ao Senhor. Então esse foi mais um esboço de hoje. Você que tem alguma sugestão de esboço, escreva nos comentários que nós vamos estar procurando fazer o esboço. E Deus te abençoe em nome de Jesus.